Você sabia que o Espírito Santo vai ter uma ferrovia ligando o município de São Mateus, do norte do estado, ao centro-oeste, ao município de Mara Rosa, em Goiás? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o presidente do grupo Petrocity, José Roberto Barbosa. José Roberto, obrigada por estar aqui dos estúdios da ES Brasil, conversando com a gente, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. As desapropriações já começaram? Nós tivemos aí no passado recente a edição e publicação no Diário Oficial das declarações de utilidade pública, tanto para a Estrada de Ferro EF 456, que liga da São Mateus até o Vale do Aço, na cidade de Santana do Paraíso, passando por Teófilo, por Barra de São Francisco, onde nós teremos uma interligação entre Barra de São Francisco e Brasília, na EF 030. De Brasília até Mara Rosa, nós teremos a EF 355, ligando então Brasília, o Distrito Federal, até a cidade de Mara Rosa. E quando passarmos em Corumbá de Goiás, teremos uma derivação até Anápolis, a cidade de Anápolis, de Goiás também. Aí a EF A20. Então, essas 4 ferrovias tiveram, na realidade, aí, a autorização para que a Petrocity pudesse estar já avançando a partir da publicação com todo o processo de desapropriação. A Petrocity já contratou uma empresa com especializado, que notório sabia da matéria, e já estamos, na realidade, fazendo todo o processo de levantamentos, que é o primeiro passo, junto aos cartórios, com as matrículas das áreas, proprietários, para que a gente possa estar iniciando junto aos municípios e aos estados, no caso, que é o estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal. Mas então nós estamos assim na fase de instrução processual para que a gente possa iniciar o processo efetivo de pagamento, de remuneração e início futuramente aí, até início de 2027, da construção e instalação das ferrovias. Ela começaria a ser construída em 2027? A nossa previsão, nós temos hoje um cronograma, acabamos de ter o nosso processo. Nós tivemos aí um prejuízo no passado, porque em final de 2021 nós tivemos o nosso contrato assinado. E o contrato, com base na lei, ela diz que nós teríamos 3 anos para a licença prévia, 2 anos para a LI, no total de 5 anos, e mais 5 para a instalação, com 10 anos para a operação. Nós tivemos um prejuízo porque saiu a lei, mas houve a regulamentação dela só 10 meses depois. Então, outubro de 22, depois nós tivemos que fazer os ajustes de traçado, saindo de áreas aí de famílias tradicionais, de quilombolas, de assentamentos, áreas de preservação ambiental. Então nós tivemos que fazer todos esses ajustes, não passando em nenhuma cidade, nenhuma região urbana, e levamos um tempo então pedindo a NTT, requeremos, com todo o rearranjo novo, com todo o ajuste de traçado. Depois nós tivemos a greve do IBAMA por mais 10 meses, praticamente os 3 anos foram perdidos. Mas hoje nós temos já o nosso termo de referência ambiental expedido, publicado no Diário Oficial, temos nossa autorização de coleta de fauna, as ABIOS, e nós tivemos agora, publicado no Diário Oficial, esta semana, a prorrogação do prazo, ou seja, nós conseguimos retomar aquele prazo para o licenciamento ambiental, sendo que nós já estamos muito avançados. Nós já temos praticamente próximo da casa de 10 mil documentos produzidos atendendo o termo de referência ambiental. Então a expectativa nossa é que até o início, aí, setembro no máximo, agora, próximo do início do segundo semestre, que a Petrocity entregue o relatório do EIA e o RIMA, a COTRA lá na DILIC, no IBAMA, para que comece a avançar com as análises. Esperamos aí, em um ano, estarmos aí efetivamente com a LP, recebendo a LP. E vamos trabalhar para que a gente, o mais rápido possível, entregue a LI,
né, que a gente possa estar cumprindo efetivamente aquilo que vier como instrução do IBAMA para a complementação da licença de instalação, e no início de 2027 estaremos iniciando a obra. Essa primeira fase, Zé Roberto, de quanto foi esse investimento? De quanto está sendo o investimento do Grupo Petrocídio? Não, nós temos, pergunta interessantíssima, porque nós temos assim, momentos distintos. Muita gente pergunta assim, Zé Roberto, vocês têm o recurso para construir? Vocês têm os investidores? Aí é a pergunta que eu faço para eles. Mas por que você está me perguntando isso? Para qual fase você... Né? Qual fase? A fase é hoje para fazer os estudos ambientais, tudo isso. Nós já passamos de 30 milhões iniciais, fora os projetos de engenharia. Isso nos levantamentos aerofotogramétricos, isso na realidade nos levantamentos de campo, isso com os estudos ambientais. Então, estamos aí na casa dos 30. Né? Agora nós temos, passando isso aí, nós vamos começar com as desapropriações. As desapropriações estão se avizinhando aí a 1 bilhão e 200 milhões de reais. E aí depois vem a questão da efetiva, né, implantação das ferrovias. A somatória dos valores das ferrovias estão na casa dos 23 bilhões de reais, sendo que delas uma grande parte vai ser abatida com incentivos, benefícios e renúncias fiscais. E nós esperamos aí ter condições de estarmos chegando em 2029 com grande parte das ferrovias já instaladas, e até 2031 com todo o complexo operando efetivamente interligado, não só ao porto de São Mateus, ou seja, São Mateus ao interior, né, ao centro-oeste como centro-oeste a São Mateus, mas integrado às demais, à malha ferroviária, ou seja, nós teremos condições de estarmos nos interligando ao terminal de Caravelas, levando cargas para lá. Teremos capacidade de estarmos, na realidade, levando cargas também para serem integradas através da malha existente da Rumo, né, e da VLI, ali naquelas regiões da Norte-Sul. Também teremos a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é uma concessão que será colocada no mercado, está sendo anunciado pelo próprio Ministério do Transporte nos próximos meses, que vai interligar Lucas do Rio Verde até Mara Rosa. E nós teremos também outras ferrovias, como a Vitória Minas, que nós estaremos passando próximo dela em Valadares. Poderemos estar, na realidade, se for viável, se for possível, se houver esse acordo entre as partes, até com base na lei, na questão do direito de passagem, poderemos, inclusive, estar trazendo carga do Centro-Oeste, né, utilizando a Vitória Minas a partir de Valadares e distribuindo em portos como de Aracruz e de Vitória. Então, vai estar bem interligado tanto o interior como o litoral. Nós estamos assim, porque quando o Brasil tinha no passado, né, tanto portos antigamente eram os portos públicos, depois portos de carga própria. Também as ferrovias de carga própria. A Vitória Minas praticamente era pré-transporte de minério, né? E as outras, e muitas outras, assim, eram cargas próprias que estavam sendo utilizadas em alguns traçados. O conceito hoje é outro. O conceito hoje é de grid. Então a nossa visão não é mais centro-oeste até o porto de São Mateus. Eu penso em levar carga do Vale do Aço, na cidade de Ipatinga, até Brasília. Eu entendo que nós podemos levar carga de Brasília, transportar de Brasília a Mara Rosa, ou de Mara Rosa até Teófilo Otoni, de Teófilo Otoni até Valadares. Então, isso aí é um estudo que está sendo feito no novo arranjo, com base no novo marco regulatório das ferrovias. Eu penso que houve um avanço muito importante para o Brasil, e com o viés e a criação da alternativa das ferrovias autorizadas, nós teremos uma facilidade muito maior de estarmos aí aumentando e atendendo melhor no transporte de carga através de trilhos do Brasil. E qual o tipo de carga que vai predominar nesse modal aí? Olha só, nós estamos hoje, até uma pergunta muito importante, porque até na questão de carga está havendo uma inovação. No nosso caso, como nós teremos aí 2.160 quilômetros de estrada de ferro, nós, em 2023, protocolizamos no Ministério das Comunicações um pedido para a criação de uma infovia. Ou seja, nós estaremos, na realidade, fazendo... a nossa faixa de domínio, historicamente, são 60 metros, nós conseguimos 80. Por que 20 a mais?
Vamos fazer em conjunto com uma japonesa, com a empresa japonesa, que é a terceira maior produtora de fibra, né, do mundo. Nós estaremos colocando aí, ao lado da ferrovia, uma infovia para atender 66 municípios de São Mateus até Mara Rosa. Ou seja, por onde passarmos, nós teremos um ponto de conexão e teremos, na realidade, unidades de redundância e CCOs em cada um dos portos secos que teremos ao longo dessas ferrovias. Ou seja, nós teremos 11 portos secos, é o que está planejado para 2031 estarem implantados entre São Mateus, Mara Rosa, São Mateus até o Vale do Aço. Então, nessas regiões, estarão recebendo, na realidade, a questão do 5G. Nós teremos aqui no Porto de São Mateus, no terminal de uso privativo de Uruçuquara, nós teremos uma base gaseira em conjunto com a nossa parceira, né, na geração de energia, que já é sócia nossa, e nós teremos ali uma base gaseira com capacidade para 21 milhões de metros cúbicos dia. Nós estaremos, através de isocontainers, fazendo o transporte pelo modal ferroviário, levando para cada um desses portos secos, onde nós estaremos com base de regasificação para fazer a distribuição. Só que nós faremos o transporte, a distribuição nas cidades não será realizada pela Petrocity, e sim pela unidade de cada um desses estados que é responsável pela distribuição de gás. No caso de Minas, a Gasbig. No caso do Espírito Santo, é S-Gás. E por aí vai. Então, nós já temos aqui transporte de fibra, transporte, né, do gás. Nós teremos ainda, na realidade, transporte de contêineres, de carga geral. E como estaremos interligados a regiões produtoras de grãos, como até o norte do Espírito Santo, que agora começou a implantar, a produzir grãos, né? Nós temos ali no entorno de Brasília uma área muito grande no entorno de Unai, que, na minha visão, é a segunda maior área produtiva do Brasil, é o segundo manto verde, e também o centro-oeste. Então nós teremos capacidade para transportar grãos e para levar fertilizantes. Teremos ainda carga geral. A nossa região por onde passamos, ela é muito rica em minério, né? Seja minério de ferro, grafeno, nós temos a questão do lítio, aí nós temos a madeira, nós temos um grande produtor de celulose que quer que ajude a fazer. Se nós implantarmos, ele vai fazer um contrato para transporte de madeira e aí ele terá a capacidade de aumentar a produção de celulose e outras cargas, e cargas gerais. Então, o nosso estudo mostra o payback é muito interessante, com 12 anos, tá? Com uma TIR de 14%, e as cargas estão bem identificadas, encaminhadas, protocolizadas na NTT, com os estudos de viabilidade econômica e financeira. Então, é um projeto que se coloca assim, até na condição não só de geração, né, de receita ou de riqueza para a própria Petrocity e para os seus parceiros, seus investidores. Mas, acima de tudo, ela estará garantindo o processo de interiorização da economia, com geração de emprego, distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida e o aumento, que legal é isso, o aumento da atratividade do município. Ou seja, o município que hoje está no Vale de Jequitinhonha, ele é atendido por estradas, por rodovias, em péssimo estado de conservação. Então, ele não tem, na realidade, 5G, ele não tem, então, o sistema, né, de telecomunicações, é precário, ele não tem, na realidade, como fazer uma dinâmica maior de suas cargas, e isso, na realidade, traz um prejuízo muito grande para o município. Porque como você não tem isso para oferecer a grandes empresas, as empresas não vão se instalar. A partir do momento em que você tem a capacidade de oferecer um transporte seguro, dinâmico, muito mais barato, a partir do momento em que você vai oferecer o 5G, a partir do momento que você vai garantir o gás para essas empresas, essas cidades aumentarão em muito o princípio da atratividade. Então, eles terão capacidade para oferecer tudo isso para as grandes empresas se instalarem nesses municípios, aumentando, inclusive, né, na realidade, a interiorização da mão de obra especializada, da melhoria, do padrão de vida, e é isso que nós queremos, além de tudo, né, estarmos contribuindo com a questão econômica e também na questão ambiental com o processo de descarbonização. Porque, na realidade, isso significa a redução do transporte de longo curso por estradas, por rodovias, e você vai, na realidade, estar trazendo até muito mais humanidade
para as pessoas que operam hoje com o transporte de longo curso dentro dos caminhões. Por quê? Porque ele vai poder passar a fazer o transporte porta a porta até 150 quilômetros, se dirigindo até os portos secos. Com isso, ele vai ter muito mais, uma qualidade de vida muito melhor. Vai poder, na realidade, fazer suas refeições nas suas residências e dormir em suas residências, participando efetivamente do dia a dia de suas famílias. Então, a questão é social, a questão é ambiental, a questão é econômica e, acima de tudo, é a contribuição para que o Brasil cresça cada vez mais. E há muito tempo é esperado essa expansão da malha ferroviária no país, né? Porque não justifica um custo de transporte rodoviário tão caro. Agora, Zé Roberto, a gente percebe nos portos a falta assim, de navios, de containers, né? Um grupo pequeno que detém esse comércio. Há no modal ferroviário também essa coisa de não ter vagão, não ter locomotiva, tem essa deficiência? Existe sim, existe, não é nem nesse sentido. É porque grande parte das estradas de ferro operam hoje com janelas, com percentuais, porque elas precisam de suas estradas de ferro, de suas ferrovias, para fazer o transporte das suas cargas. Então é justamente isso que a lei também veio para reformar e está sendo negociado, debatido, trabalhado junto à agência reguladora a definição efetiva do uso de passagem. E nós esperamos que isso seja efetivamente resolvido, que é a utilização dos espaços sendo remunerando o proprietário ou o concessionário ou o autorizatário proprietário daquela ferrovia, né? Eu penso que, vou pegar o gancho da sua pergunta, vamos pegar aqui o Espírito Santo. Nós temos hoje um conceito de arco, né? Arco norte, arco sul e o arco que nós estamos entendendo que é o arco leste, que vai compreender na realidade um espaço, né? Um litoral que vai do sul da Bahia até o norte do Rio de Janeiro. Então nós teremos o Porto de Caravelas, nós teremos o Porto de São Mateus, nós teremos os portos de Aracruz, que são 2, mais a Jurong, teremos os portos de Vitória, Vila Velha, Ubu, o Porto Central em Kennedy e o Porto do Açu. O que nós queremos na realidade se você não tem segurança de profundidade de um porto, onde um navio possa calar aí 13, 14, 15, 16 metros com tranquilidade, se você tem poucas alternativas portuárias, o armador ou o operador da carga ele vai procurar diversos portos. Nós temos um Brasil de dimensões continentais, né? Com mais de 8.000 quilômetros de litoral. Agora, você imagina dentro desse arco norte, o estado do Espírito Santo, mais Bahia e Rio de Janeiro, tendo condições de oferecer terminais portuários com capacidade e características de atender média e grandes embarcações, com capacidade para fazer uma integração através de cabotagem. Aí nós vamos trazer para essa região, vamos aumentar a atratividade trazendo muitas embarcações. Nós vamos aumentar muitas. Agora, não adianta nós também trabalharmos só com a questão do aumento, né, dos portos do Estado, que muita gente às vezes também pergunta assim, mas não vai haver concorrência entre eles? Esse é o objetivo. Quando o governo federal deixou, né, de ter os portos públicos efetivamente e veio flexibilizando a partir de 2008, que até em 2008 só poderiam portos de carga própria ou de supply. Ele veio flexibilizando e hoje são os portos, os terminais de uso privativo. Mas o objetivo é a diversificação de terminais portuários, mesmo que próximos, trabalhando em sinergia, mas de forma aonde você possa, você dono da carga, olhar e falar assim, deixa eu fazer uma cotação para ver quem tem um melhor custo, uma melhor oferta de preço. Preço de quê? De atracação, de capatazia, que você tenha o menor giro, ou seja, a dinâmica do porto seja melhor, que você não tenha, na realidade, problemas para enxergar navios no fundeio pagando multas alfandegárias. Esse é o princípio da concorrência. Você não pode estar direcionando nada para um porto.
E a mesma coisa não vai ser para a ferrovia. Quer dizer, nós vamos diversificar, no caso aqui do Arco Norte, trazendo um número maior de terminais de uso privativo e também vamos trazer a segurança para que haja cargas através do transporte ferroviário. Que é isso? Não existe país grande sem infraestrutura dinâmica ou proporcional aos interesses de tamanho. E nós queremos ser grandes. Só tem uma forma. Qualquer o país, pequeno, médio ou grande, ele tem a sua economia do tamanho ou proporcional à sua capacidade de movimentação, ou seja, à sua infraestrutura. Então, nós não podemos, na realidade, conspirar contra o aumento do número de terminais portuários, nós não temos que conspirar contra o aumento da instalação, né, dos modais ferroviários, do modal ferroviário, nem do modal rodoviário. Nós temos que estar incentivando para que isso aconteça de forma racional e planejada, havendo uma integração que venha transformar esse estado, e com certeza vai acontecer aí no curto, médio espaço de tempo. Vai acontecer que o Espírito Santo vai se transformar no grande hub de distribuição, mas não só o Espírito Santo, que através do Arco Norte também, regiões do sul da Bahia e do norte do Rio de Janeiro, integradas a esse conceito de integração de logística. E nós vamos acompanhar essa evolução, essa inauguração, esse fato acontecendo, né? Da gente ver isso na prática realmente. O Espírito Santo já cresceu muito em relação à logística, né? Principalmente a parte portuária, e agora a gente também espera isso no modal ferroviário. Zé Roberto, muito obrigada por explicar, por nos mostrar como é que está o andamento desse empreendimento gigantesco, que vai trazer realmente uma mudança, principalmente para o Arco Norte, que, como você diz, para essa região. E a gente espera te receber aqui outras vezes para continuar informando sobre isso. Eu que agradeço, estamos à disposição, sempre que necessário, está buscando dirimir as dúvidas e trazendo as informações e as novidades. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.